Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai falar sobre o peixe beta. Hoje a gente vai estar trazendo nosso primeiro vídeo aí sobre faunas e a gente vai começar com o nosso rei dos aquários, né? Que é o peixe beta, que é o peixe mais famoso do aquarismo, até fora do aquarismo, pessoas ali que não são robistas, mas que elas têm, né? É um peixe beta de estimação, ou querem ter um peixe de estimação, elas sempre vão acabar pensando no beta, né? Vão acabar, às vezes, pegando e colocando em locais inadequados, como uma beteira. Mas a gente tem que falar, né, sobre essa espécie, que é a espécie campeã aí dos aquários. Eu tenho uma beta fêmea, a Tonks. Quem acompanha aí o canal já conhece ela tá em todos os vídeos aí. Então, vamos falar aí sobre ela. Primeiro de tudo, é importante falar que beta não é uma espécie de peixe, na verdade. É um gênero de peixes, ou seja, tem várias espécies pertencentes ao gênero beta. O beta que a gente costuma ver em aquários aí, esse mais colorido, esse com as caudas mais compridas, é o beta splendens. E aí ele tem as suas, né, variações ali também, crown tail, etc, mudando as caudas. A gente pode fazer um vídeo aí inteiro só falando sobre variações de beta. Beta Dumbo, que tem as nadadeiras aí braçais maiores. Enfim, eles pertencem aí então a um gênero. A gente vai ter também no aquarismo mesmo outras espécies de beta que podem existir dentro de aquários, como por exemplo o Smaragdina, mas o mais comum é o Beta splendens. Eles são desse gênero, e esse gênero ele faz parte de uma ordem chamada de Perciformes. E essa ordem dos Perciformes tem uma subordem que é a ordem dos Anabantidae. A subordem dos Anabantidae é uma subordem que compõe peixes que conseguem buscar o oxigênio ali da superfície, porque eles possuem um órgão dentro deles que é chamado de labirinto. Esse órgão ele forma, né, um proto-sistema respiratório de oxigênio atmosférico para os betas e todos os outros peixes que fazem parte dessa subordem, que faz com que eles consigam retirar oxigênio da superfície. Quando a gente for falar sobre o habitat desses peixes, vocês vão entender o porquê que isso foi importante na evolução dessas espécies. E bom, nessa subordem Anabantidae, a gente vai ter a família dos Osphronemidae. Os Osphronemidae são basicamente os gouramis, e o beta tá aí dentro. Então tem muito aquarista aí que não sabe, mas o beta é um gourami. Não é só o Trichogaster, a Colisa, né, que também é um Trichogaster, ou o peixe-paraíso, o gourami leopardo. O beta, ele dentro dessa família também é um gourami. Por isso que ele tem características similares à maior parte dos gouramis, né, é parente ali do peixe-paraíso e tudo mais, porque é um gourami também. Ele é um peixe que surgiu originalmente, né, antes de ser comercializado e criado em todo o mundo, surgiu lá na Indochina. Indochina é o sudeste asiático ali, são países que têm influência tanto da cultura indiana quanto da cultura chinesa. Vietnã, Tailândia, Myanmar e etc. Mas principalmente na Tailândia. A Tailândia ali é praticamente o país natal ali dos betas. Inclusive o beta ele é conhecido como peixe de combate tailandês, peixe de briga siamês. Siamês por conta de antigamente a Tailândia se chamar Reino de Sião. Então, quando você ouve siamês, até falando sobre o gato siamês, é porque é da Tailândia. Ele recebe, né, esse nome de peixe de briga porque lá na Tailândia, muito tempo atrás, esses peixes, por terem uma característica assim bem agressiva, eles acabavam sendo usados para rinhas de peixe. As pessoas pegavam ali 2 peixes beta, botavam ali para brigar num potinho, numa pocinha, num aquarinho e deixavam eles ali brigando lá dentro. Então, que nem quando acontece aí rinha de cachorro, rinha de galo que tem por aí, tinha também rinha de beta. Eu acredito que hoje em dia já não façam mais isso com os betas, mas tá aí uma informação, né? Que ele é conhecido como peixe de briga porque ele era usado como um peixe de briga. E na Tailândia e em outras partes ali da Indochina, o habitat natural desses peixes eram pântanos, lagoas, lagos, arrozais, plantações de arroz, né, que são muito comuns lá para aqueles cantos da Ásia, e até mesmo grandes rios, como o rio Mekong, é um rio que passa ali por Myanmar e vai até o sul da Tailândia, desce ali por todo o sudeste asiático ali. E eles poderiam também viver em poças de água, em áreas alagadas, por um curto período de tempo. Por isso, eles têm, né,
uma característica deles que é o salto. Eles saltam, são peixes saltadores. Então eles ficavam numa poça quando tinha uma época de seca e às vezes secava aquela lagoa, aquele pântano que eles estavam, aquelas áreas alagadas, né? Áreas alagadas, elas não ficam alagadas o ano todo. Elas acabam secando em determinadas épocas do ano, principalmente ali no verão e tudo mais, e sobram só poças. E os betas, eles desenvolveram aí, né, capacidade de viver em alguns, por curtos períodos de tempo, nessas poças. E conseguirem, né, saltar para outra poça quando os recursos ali, nessa poça que eles já estavam, tiverem se esgotado. Alimentos ou o oxigênio estiver muito fraco ali, porque mesmo que eles tenham, né, o labirinto, eles ainda têm as brânquias deles, eles respiram o oxigênio da água também. Não é só o oxigênio do ar. E é essa característica deles que faz com que as pessoas acabem justificando o fato dele poder viver em beteiras, né, em aquários ali de 5 litros, que a gente não pode nem chamar de aquário. 3 litros, 5 litros eu fui até generoso, né? O pessoal geralmente fala de aquários de 2 litros, 3 litros, porque eles usam essa justificativa de que o beta, ele fica em poças, vive em pequenas poças ali na natureza. Mas é pequenas poças por curtos períodos de tempo, né, pessoal? É uma característica de sobrevivência, não é um viver confortável. É uma característica que eles desenvolveram para conseguirem sobreviver e acabar não indo para Helheim se ficarem numa área que secou. Então, quando a gente vai falar sobre aquário mínimo, a litragem mínima que eu recomendo para vocês terem um peixe beta, é 10 litros no mínimo, por volta de, tá, pessoal? Ah, eu tenho um aquário de 9 litros. Se você conseguir dimensionar ali, legal, colocar um substrato mais baixinho, não colocar muito enfeite ali, coloca bastante planta, mas não coloca muito enfeite de hardscape, tipo pedras ou coisas desse tipo, para conseguir poupar um pouco de espaço, beleza, pode ter ali tranquilo, peixe beta ali nos seus 9 litros. Menos de 9 litros eu falo que não, né? Não é interessante, já tá baixando demais, aí a litragem já vai ficar apertado em excesso dos nossos peixes beta. Mas ali por volta de 10 litros, tem ali um aquário de 10 litros no mínimo, 12 litros, 13, 15, etc, etc, etc. São aquários aí perfeitos para você colocar um peixe beta. Nossa, mas um peixe beta só, Victor? Sim, um peixe beta só, porque o peixe beta é um peixe extremamente agressivo, ele não é gregário, ele não é cardumeiro, ele vive sozinho e eles gostam desse tipo de vida. Peixe beta é um peixe que gosta de viver uma vida tranquila, sem ninguém. Eles são ali bem antissociais e eles gostam desse tipo de vida, uma vida mais calma sozinhos. Então não inventem de colocar outros animais, não coloquem camarões, não coloquem ampulárias, não coloquem caramujos ranchorn, não coloquem nada, nenhum outro animal ali dentro do aquário junto com os betas. Não é legal. Tem gente que coloca cardume de tetra, tem gente que coloca cardume ali de guppy, peixes que são pacíficos, mas a gente vai ter aí grandes problemas com isso. A gente vai ter aí grandes problemas com isso que vão além só da questão da agressividade, que o peixe beta vai ficar bravo com esses peixes aí, vai tentar atacar eles. Que é questão de pH, a gente vai falar sobre o pH ali depois, o pH desses peixes não bate, e enfim, outras questões ali. Salinidade, os minerais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas e as betas fêmeas? As betas fêmeas, elas vivem juntas, né? Elas são gregárias? Mais ou menos, pessoal. Eu tenho aqui uma beta fêmea só em um aquário ali de 25 litros. Eu não tenho ali mais nenhum peixe junto com ela, nenhuma outra beta ali junto com ela. Tem gente ali que fala, não, ó, uma beta aí fêmea você pode colocar em 10 litros, mas se chegou ali nos 20 litros, já pode pensar em colocar 2 betas fêmeas. Eu não recomendo em ocasião alguma vocês colocarem 2 betas fêmeas juntas. Não tô falando que vocês não podem colocar mais de uma beta fêmea junta. Eu tô falando assim, preferencialmente, mantenham uma beta só. Não tem por que colocar várias e várias juntos num aquário só. Monta um outro aquário e coloca peixes que são cardumeiros lá. Fica até mais bonito. Mas pode sim ter betas fêmeas juntas. Você só não vai colocar 2. Porque as betas fêmeas, elas não são necessariamente cardumeiras. Elas criam hierarquias dentro dos seus pequenos grupos. Então, se você colocar 2 betas fêmeas, não vai ser necessariamente ali uma relação interessante ali entre elas. Na verdade, vai ser uma que vai estar batendo o tempo todo na outra. Vai ser uma beta fêmea que vai estar dominando e a outra que vai ser dominada. Eu acho que, no mínimo, para você colocar betas fêmeas juntas, você jamais deve colocar 2 betas fêmeas juntas. Você vai a partir de 3. E, obviamente, aí você vai seguindo uma regra de litragem.
20 litros, muito pouco para você colocar mais de uma beta. 30 litros, muito pouco para você colocar mais de uma beta. Eu coloco ali, no mínimo, 40 litros para você colocar ali 3 a 4 betas fêmeas juntas. Recomendo mais que você coloque 4 betas fêmeas juntas. E eu recomendo também que você não exagere na quantidade de betas. Tenho um aquário de 80, 90, 100 litros. Quero colocar betas fêmeas juntas. Eu vou recomendar aí para você não passar de 6 betas fêmeas. Não coloca ali 10 betas fêmeas no mesmo aquário. Vai ficar gente demais, vai ser estressante demais para elas, vai ter betas ali que estão sendo dominadas pela beta que tá lá em cima na hierarquia, elas vão ali tentar atacar a outra beta para mudar essa dinâmica ali, então beta fêmea junta demais também é problema. Eu recomendo ali no máximo que você coloque 6, 7 betas fêmeas em aquários muito grandes, aquários ali de 80 litros pelo menos, mas assim, para você manter ali uma quantidade que é nem muito pouco, nem muito, nem exagerado ali de betas fêmeas juntas, 4 para 5 betas fêmeas em aquários ali de 50, 60 litros. É o tamanho ideal para a quantidade ideal de betas fêmeas. Mas se você quer manter uma beta fêmea sozinha, perfeito. Perfeito, não precisa de mais. Elas também gostam de viverem sozinhas, gostam de uma vida pacata, não vão estar se sentindo sozinhas ali, desamparadas no aquário. Tem muita gente que acha que o peixe está ali sozinho no aquário. A minha mãe vive me falando, nossa, mas eu acho que seu peixe está tão sozinho ali, não sei o que. Não, ele gosta. A Tonks gosta, fica tranquila. Betas gostam desse tipo de vida sozinhos. São agressivos, tanto macho quanto fêmea. E falando aí dos aquários, a gente falou ali que o mínimo é 10 litros, mas pode colocar ali em aquários maiores. Eu só recomendo, importante salientar, como eles são peixes que pegam oxigênio na superfície, por terem um labirinto, não é interessante que você tenha aquários muito altos. Procurem aquários ali que tenham menos de 40 centímetros de altura, porque senão o aquário vai ficar alto demais para o beta aí subir, pegar o oxigênio e descer. As caudas dos betas são muito pesadas para eles. Essas caudas aí elegantes que eles têm de véu. E elas são pesadas e muito fracas. Elas não são caudas fortes. Fazem eles nadarem muito rápido ali. Então é por isso que a gente vê sempre os betas nadando assim, numa velocidade bem mais tranquila, mais até elegante pra gente. Porque as caudas, não só as caudas, as nadadeiras todas, até a nadadeira ali anal deles, a ventral, que são um pouquinho mais compridas, são nadadeiras muito pesadas e fracas. Então eles não conseguem subir muito rápido ali para a superfície. Um aquário alto demais vai ficar estressando e cansando muito o seu peixe. Procure aquários um pouco mais baixos. Eu até vou colocar ali para você ter, né, um beta, um limite ali de uns 80 litros. Não coloque betas assim em litragens muito maiores do que isso. Também não é necessário. Vamos aproveitar que a gente achou aí um peixe que é muito bom, né? Se dá muito bem em aquários pequenos. Não precisa ser a beteira, mas também não precisa ser um aquário ali de 100 litros. Aproveita ali que ele é um peixe que consegue ficar tranquilamente, vive super bem e confortável num aquário de menor porte. E deixa ali num aquário de 20 litros, 25, 30 litros, tá suficiente para eles. Falamos aí da litragem mínima e até da litragem máxima para um beta. Vamos falar então da filtragem. Ele precisa de todos os tipos de filtragem: química, biológica e física. Então, pessoal, essa história de que beta fica em aquário sem filtragem não é verdade. A galera costuma falar que o beta ele consegue ficar ali nas beteiras sem filtro, sem nada. Por quê? Porque ele não precisa de oxigenação na água. O filtro gera oxigênio? É lógico que o filtro gera oxigênio na água. Ele faz a movimentação da água. Só que essa não é a função principal do filtro. Quando a gente fala que o beta precisa de filtro, a gente não está falando que ele precisa de oxigênio ali na água. A gente está falando que ele precisa de uma água limpa. A gente está falando que ele precisa de uma água livre de amônia, uma água ali que está bem cuidada e que não vai gerar nenhum tipo de intoxicação para ele. Então o filtro é indispensável. Não existe peixe que não precisa de filtragem. Ah, mas os aquários autociclantes. Interessante, você pode deixar o peixe num aquário autociclante. Várias espécies, não é só o beta. Mas o aquário autociclante não é um aquário sem filtragem. Ele é um aquário que tem, sim, filtragem. Só que a filtragem dele funciona de uma forma diferente. São plantas que vão fazer a filtragem. São mídias que a gente pode enterrar no substrato que vão
fazer sim uma filtragem biológica, então tem sim a filtragem, ele só não vai ter a movimentação na água. E lembrando também, pessoal, o beta ele precisa sim de oxigenação na água, então não é largar o beta ali num aquário, numa beteira, ou até num aquário grande e não colocar nem filtro, nem fazer TPA e nem nada e achar que ele vai viver bem. Não vai, ele pode acabar se afogando ali, porque não vai ter oxigênio suficiente na água. Então, você vai precisar ali de um filtro que vai gerar um oxigênio suficiente. A filtragem, ela é necessária, mas ela precisa ser leve. Você não precisa de um filtro muito potente. Pega um filtro ali, se você tem um aquário de 10 litros, pega um filtrinho ali que faz 100 litros hora, já é 10 vezes a capacidade ali da litragem do aquário. 100 litros, 120 litros hora, tá tranquilo. E deixa ali ajustado até para uma vazão um pouquinho mais fraca. Porque se a água ficar muito movimentada, o fluxo de água for muito forte, vai cansar o beta. Ele tem aquelas caudas pesadas, a natação dele é mais devagar, é mais lenta. Então, vamos com calma com relação a isso. Não precisa de uma filtragem muito forte, mas precisa da filtragem. A bomba de oxigênio você não vai precisar pôr, ela é dispensável. Não vai precisar de mais movimentação na água, aí vai cansar demais, né, o peixe. E o filtro já dá conta ali da oxigenação. Em aquários autociclantes, aí a oxigenação ela vai ser feita pelas plantas também e por TPAs. Você vai ter que fazer ali umas TPAs um pouco mais frequentes para poder tá aí gerando um pouco de movimento na água, tá fazendo ali um pouco de oxigênio nessa água, produzindo oxigênio ali. Com relação ao pH, o pH do beta, por mais resistente que a gente fala que o beta é, né? O beta é um dos peixes mais resistentes do aquário. O range de pH dele é muito curto. Ele vive ali no pH neutro. Neutro. 6.8 a 7.2. Ah, mas então não é neutro. Ele vive no leve ácido, no leve alcalino. Vive. Mas não é ideal você deixar a água do seu aquário no 6.8 e nem é ideal você deixar no 7.2. Porque tá muito na margem do limite ali. Tá muito na margem do range de pH do beta. Então o ideal é você deixar ali no 7.0, porque se acontecer alguma coisa com o seu aquário, que descer um pouquinho ali o pH, ou subir um pouquinho o pH, você tem como recuperar isso daí, né? A água do meu aquário aqui, ela costuma ficar em 7.0, ela agora subiu para 7.1, ela estava tamponada ali, mas acabou tendo essa subida. Tá super seguro ainda pro beta, para tonks no caso, porque 7.1 tá ali dentro do range. Eu tô tentando trazer de volta pro 7.0. A água aqui da minha cidade ela é extremamente alcalina, ela chega aqui pra gente em 8.4 mais ou menos ali de alcalinidade. Então acabou fazendo com que a água, né, o tamponador não segurasse muito o pH. Ainda tá seguro, mas eu tô tentando trazer para baixo de novo esse pH. 7.0 é o ideal. A temperatura é uma temperatura de clima tropical. Quando a gente fala tropical, a gente está se referindo a 23 graus Celsius até 28 graus Celsius. Mais frio do que isso não é bom, mais quente do que isso também não é bom. Então tenta sempre manter o seu termostato ali, mais ou menos no meio, nos 26 graus, 25. O meu termostato fica aqui ajustado para 25 graus e ele dá super conta ali do aquário, tá? Bem tranquilo. Com relação à alimentação, para a gente encerrar aí o vídeo, é importantíssimo salientar que o beta é um predador carnívoro. Então, se atente sempre às rações que você dá para os seus peixes beta. A maior parte das vezes que um peixe acaba não resistindo, acaba indo para Hellheimer, é por conta da alimentação. Ele fica constipado por conta de muita matéria vegetal que ele consome. Se você pegou uma ração, viu ali nos ingredientes que a ração tem muita farinha de trigo, muito amido de milho, farinha aí de arroz, não é legal. Pega sempre as rações que tem mais farinha de peixe, farinha de camarão, farinha de lula, esse tipo de coisa, farinha de osso, são coisas assim que vão ser mais saudáveis para ele. Na natureza, o beta ele se alimenta de zooplânctons ali, crustáceos, né, pequenos crustáceos plantônicos, principalmente de insetos. Ele é um peixe insetívoro, ele se alimenta ali de larvas, de mosquitos, moscas, insetos vivos que pousam ali na água, ele acaba comendo. Então sempre se atenta aos ingredientes das rações, porque tem que ser sempre matérias ali, principalmente matérias vindas de origem animal. Farinha de peixe é o que eles mais costumam usar. Os betas na natureza eles comem pequenos alevinos de outros peixes, né, filhotes de outros peixes. A alimentação deles ali é basicamente carnívora.
O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo um pouco mais longo, mas eu queria que fosse assim, um vídeo mais completo possível para vocês entenderem muito bem como é que é essa espécie, todas as informações possíveis para essa espécie, até porque ela é a mais famosa. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar com alguém que vocês achem que possa usar essas informações de forma útil. Ativem o sininho e se inscrevam para estarem recebendo ali novas notificações sobre o andamento do nosso canal. Eu agradeço por terem assistido e a gente se vê num próximo vídeo.